Livro Nexus, Yuval Noah Harari. O livro Nexus, desde a primeira página até por volta assim, da página 95, ele vem fazendo meio que uma análise até parecida com o que ele fez nos outros livros dele, né? No Sapiens, Homo Deus, 21 lições. Ele vem trazendo um pouco sobre como essa questão das narrativas, elas conseguiram levar o ser humano num patamar de grande poder, né? Porque se a gente for olhar, primeiro dos poderes que surgiu com o ser humano foi justamente a capacidade dele criar histórias. Ele criar histórias conseguiu fazer com que grupos acima de 150 pessoas se unissem a partir do momento que eles acreditassem naquelas histórias, né? Ou seja, a ordem intersubjetiva, né? A partir disso também, quando os humanos começaram a construir escrita, desenvolver a capacidade de escrever essas histórias, de escrever esses símbolos e, consequentemente, outras pessoas lerem esses símbolos e conseguir entender qual a mensagem que estava escrita, isso também levou para um segundo nível de poder. A partir disso também surgiu as burocracias. Por que as burocracias meio que revolucionam? Foi um pouco além disso aí. Porque com a burocracia veio a questão de você poder descrever esses vários conhecimentos e meio que engavetar, de tanto que burocracia deriva até da palavra governo da escrivania. É como pegasse esses conhecimentos, esses documentos e colocasse em gavetas separadas. Porque se a gente for olhar até o sistema de ensino que ele faz é isso, né? O que é uma faculdade de Direito, o que é uma faculdade de Psicologia, o que é faculdade de Biologia, o que é uma faculdade de História. Isso são divisões, assim, são critérios que é usado para poder separar determinados conhecimentos, mas se a gente for olhar os conhecimentos, por si só, eles não têm essa divisão. Existe, são conhecimento, são informações, né? De tanto que o pano de fundo que está por trás disso tudo é justamente a questão da informação, né? Porque o Nexo é justamente uma breve história das redes de informação. E com isso também, ele vem falando sobre como esse sistema de burocracia, ele vem agregando cada vez mais poder. Ele até cita exemplos assim, por exemplo, na época que o governo da Romênia resolveu expulsar os judeus de lá, como o pai dele também era judeu, e primeiro veio uma ordem que era para poder todo mundo comprovar que eles eram romenos e tal. Só que, porém, precisava de um documento, de um papel, né? O avô dele, de início, não esquentou a cabeça com isso, que ele estava com outros problemas para resolver, inclusive da avó dele, e não esquentou a cabeça, só que o circo foi apertando até que chegaram, pediram o documento, ele não tinha o documento, chegou a expulsar ele lá do país dele, e ele passou por uma série de problemas, tentou fugir de lá outras vezes, até ele ser preso pelo governo britânico, e depois o governo britânico ofereceu para ele a condição de começar a servir o exército dele como forma de ficar livre, né? Aí foi onde ele aceitou. A partir disso, então, eles, tudo enquanto é documento que eles tivessem uma ideia de que fosse um documento oficial, eles guardavam aquilo a 7 chaves, várias pastas na casa, porque sabia que em algum momento aquilo poderia ser necessário, inclusive até mesmo salvar a vida deles. Ou seja, como que um papel, se a gente for olhar até os nossos documentos, como que um papel toma um grau de importância, né? Primeiro vem a questão da ordem imaginada, daquela narrativa que várias pessoas acreditam. Depois aquilo é escrito, aquilo vira papel, aquilo vira documento, e como que isso também fica concentrado uma série de poderes nisso, né? E nessas partes assim, desse livro, ele já vem falando que de um lado teve o poder voltado para a questão da narrativa, da mitologia, por outro lado o poder ficou concentrado nas partes escritas, nos documentos, na burocracia, e agora está surgindo a IA. A IA é uma forma de ela ter um poder tanto de criar narrativas, criar mitologia, mas também de criar sistemas burocráticos, né? Então a informação, ela meio que a IA já está organizando ela dessa forma. Então essa primeira parte do livro, pode-se falar, ele traz essas ideias assim de mitologia, narrativa e também da burocracia, e a IA já meio conseguindo dominar essas duas áreas.